Minha gente querida, boa noite, bom dia, boa tarde. Para a hora que está escutando, que seja um dia de paz ou uma noite de paz. Vamos começar. O livro é da Peregrina da Paz, 12 Passos rumo à Paz Interior. Você não pode mudar ninguém, exceto a você mesmo. Depois que você tiver se tornado um exemplo, poderá inspirar outros a se transformarem. Grande afirmação. E é isso que a gente precisa. Ser exemplo. Não adianta ficar falando que deve ser assim, deve agir assado. Se a gente não age de acordo com o que fala, não adianta nada. Vamos então para o Livro dos Espíritos, falando sobre as ocupações e missões dos espíritos. Um espírito que tenha cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida, tudo se confunde num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporcionem de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Além disso, esquece-se que um espírito que cultivou uma certa arte na existência em que o conheceu pode ter cultivado outra em uma existência anterior, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, de acordo com o grau de seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis dizer quando disse que tudo se confunde num objetivo geral. Note ainda o seguinte: o que no seu mundo atrasado se considera sublime não passa de infantilidade comparado ao que há em mundos mais adiantados. Como pretender que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que vocês desconhecem, admirem o que aos seus olhos corresponde a trabalhos de colegiais? Por isso eu disse: atentem no que demonstre progresso. Kardec complementa a pergunta. Concebemos que seja assim em se tratando de espíritos muito adiantados, mas nos referimos a espíritos mais vulgares, que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. Com relação a esses, o caso é diferente. O ponto de vista é mais restrito de onde se observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que lhes cause admiração. Então, a gente tem aqui duas colocações de dois tipos de espírito, né? O espírito mais adiantado, que o objetivo dele é mais universal, é de melhorar, fazer coisas para melhorar as pessoas, a si mesmo, né? E aos outros. Então, o objetivo dele é o auxílio a todos para se elevarem a Deus. E aí ele volta à pergunta, falando do espírito mais atrasadinho, que nem nós, que temos ideias mais terrenas, mais limitadas. Então, nesse caso, cabe dizer que vai
a preferência pelos trabalhos durante a vida também pode continuar na espiritualidade. É isso. E como espíritos mais adiantados, a gente não tem muita ideia, mas a gente vai formando assim a nossa imaginação deles. Então a gente passa para o livro A Gênese. A gente está falando das curas no capítulo Milagres do Evangelho, e hoje a gente fala de 2 curas. A mão seca, que está em Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 8, e a mulher curvada, que está em Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. Vamos ler então a mão seca. De outra vez, Jesus entrou no templo e aí encontrou um homem que tinha uma das mãos seca. E eles observavam para ver se Jesus o curaria em dia de sábado, para terem um motivo de acusá-lo. Então, Jesus disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e coloca-te ali no meio. Depois disse-lhes: é permitido em dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Todos permaneceram em silêncio. Jesus, porém, encarando-os com indignação, tanto o afligia a dureza de seus corações, que disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela se tornou sã. Logo, os fariseus saíram e se reuniram contra ele, em conciliábulo com os herodianos, sobre o meio de o perderem. Mas Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, acompanhando grande multidão de povo da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e de além Jordão, e os das cercanias de Tiro e de Sidom. Tendo ouvido falar das coisas que ele fazia, vieram em grande número ao seu encontro. A segunda cura é a mulher curvada. Todos os dias de sábado, Jesus ensinava numa sinagoga. Um dia, ele viu ali uma mulher possuída de um espírito que a punha doente. Havia 18 anos. Ela era tão curvada que não podia olhar para cima. Jesus, vendo-a, chamou-o e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhe ao mesmo tempo as mãos e ela, endireitando-se, rendeu graças a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado por Jesus ter feito uma cura em dia de sábado, disse ao povo: há 6 dias destinados ao trabalho. Venham nesses dias para serem curados e não nos dias de sábado. E o Senhor, tomando a palavra, lhe disse: hipócrita, qual de vocês não solta da carga seu boi ou seu jumento em dia de sábado e não o leva a beber? Por que então não devia se libertar em dia de sábado dos laços que aprendiam esta filha de Abraão, que Satanás conservara atada durante 18 anos? A estas palavras, todos os seus adversários ficaram confusos, e todo o povo, encantado de vê-lo praticar tantas ações gloriosas. E o comentário. Esse fato prova que naquela época a maior parte das enfermidades era atribuída ao demônio e que todos confundiam, como ainda hoje, os possessos com os doentes, mas em sentido inverso, isto é, hoje, os que não acreditam nos maus espíritos confundem as obsessões com as moléstias patológicas. Então, aqui ele chama atenção desse fato de, no tempo de Jesus, tudo era de Satanás, e assim foi durante muito tempo, né?
E quando a ciência começou a tomar conta do processo do mundo, começou a se achar que tudo é patológico, tudo é orgânico e não dá mais importância para o espiritual. É um erro, porque tem coisa que é espiritual, tem coisa que é orgânica. A gente tem que dosar e saber de onde vem essas moléstias, né? Então, é isso. Vamos terminar as nossas leituras com a trovinha de Casimiro Cunha, Divina Bênção. É do livro Através do Tempo, psicografado por Chico Xavier. Padeces caminho afora, malícia, intriga, maldade? Ouvida o charco e semeia a bênção da caridade.